Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Esse corinho eu cantava quando tinha 6, 7 anos, lá em Passa Três, onde eu nasci, próximo à igreja congregacional, quase que nasci dentro da igreja, né? Então, Jesus falou assim: ensina a criança o caminho que deve andar, que quando ficar maior, com uma certa outra idade, não vai se desviar do caminho do Senhor. Então, eu não vou falar aqui sobre a minha conversão, embora quando o Felipe me chamou para estar pregando hoje aqui, eu pensei numa mensagem que está no livro de Ageu, quando fala, né, que o templo do Senhor estava destruído e os homens estavam buscando madeiras no mato, lá na selva, para consertar suas próprias casas, embelezar suas casas, mas enquanto isso, a casa do Senhor estava destruída. Qualquer hora eu vou pregar sobre isso para vocês, porque vai falar sobre a minha conversão verdadeira, porque nós nascemos, somos criança, Jesus, deixai vir a minhas pequeninos, que deles é o reino dos céus, mas acontece que nós trazemos a raiz do pecado, e aí, quando a gente já começa a entender as coisas, né? Aí com os coleguinhas, isso é meu, não sei o quê, começa a briga, daí a pouco a gente está cometendo pecados, né, nesse mundo, e precisamos nos converter, né? Filho de crente não é crentinho, precisa se converter. Então, é uma história muito interessante, qualquer hora eu conto para vocês. Mas hoje eu quero trazer uma reflexão que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Você pode abrir sua Bíblia no capítulo 25. Enquanto eu estava vindo para cá, a Lenice perguntou para mim assim: você está trazendo, está com você o esboço da pregação? Eu falei, sim, não. Porque o que eu quero ministrar para vocês aqui, eu não fiz esboço da pregação, porque Deus vai falar no teu coração, e a mensagem dele vai bater direto no teu coração, e é você que vai obter, você que vai extrair da palavra dele a mensagem que você precisa para a sua vida. Nós vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 25, uma passagem que é uma parábola, né? A parábola das 10 virgens, muito conhecida nossa, né? Eu creio que todos nós que somos da igreja, evangélicos, nós já lemos, já ouvimos sobre essa mensagem de Jesus através dessa parábola, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo tardou. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. As 10 noivas dormiram, né? Adormeceram. Onde que está? O meu óculos não está muito bom. Mas aí, a partir do verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo,
saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Tremenda essa palavra. Jesus usou em várias oportunidades essa estratégia, né, da parábola, porque a parábola é uma história que tem um objetivo de trazer uma mensagem para a nossa vida, né? É uma história que tem alguma coisa de verídico, de ser possível se verificar, mas, na verdade, a história pretende trazer uma mensagem para o nosso coração, né? Então, na medida que eu for falando algumas coisas aqui, eu vou falar algumas coisas sobre essa mensagem de Jesus, mas eu creio que você já vai estar extraindo dessa mensagem de Jesus, através da parábola que ele contou, das 10 virgens, alguma experiência da sua própria vida, alguma coisa que você, de repente, precisa se alertar, né? Jesus estava alertando a nossa vida através dessa parábola. Cuidado, cuidado, porque o noivo vem e você não sabe a hora, não sabe o dia, você não vai, sabe? Eu fiquei pensando assim, será que se a gente soubesse o dia e a hora, seria melhor? Será que seria? O que vocês acham? Seria melhor se a gente, de repente, viesse uma mensagem de Deus para nós, dizendo: vai ser dia tal, mês tal, dia tal, tal hora. Será que seria bom para nós? Creio que não, porque nesse mundo aqui, queridos, nós estamos no teste, para ver se a gente passa ou não, né, para o outro degrau da vida, né? Então, a gente precisa estar preparados, a gente precisa se preparar o tempo todo, indiferente do noivo vir amanhã, depois, um mês que vem, ou 10 anos, ou depois até que eu tenha morrido, que eu tenha ido, o meu corpo tenha passado dessa vida, né? Mas eu tenho que estar preparado a qualquer momento, porque o noivo, a gente não sabe a hora que ele vem. E aí, eu fiquei olhando essa mensagem e vi que 5 eram prudentes, e 5 eram nécias, não tinham se preparado para uma eventualidade, né? Então, olha só, quanto é 5 de 10? Quanto por cento que é, né? Será que nós que estamos na igreja de Jesus Cristo, né, vamos estar nos 50% que vai entrar pelas portas com o noivo, ou nós vamos estar naquela situação de desespero, porque a porta se fechou, né? Então, é uma mensagem para a nossa vida. E eu fiquei pensando, por que a gente, de repente, fica procrastinando, né? Palavra difícil, deixando para depois, talvez, né? Amanhã eu vou na igreja, amanhã eu vou orar, hoje não vai dar tempo, tem muito serviço, tem muita coisa para ler, para fazer, para passear, para isso, para aquilo, né? E eu não me dedico, né, a vida a Deus, eu não me dedico
na busca da palavra de Deus, que é a minha orientação de vida, mas eu fico distraído, né, com as coisas deste mundo. E aí, de repente, o noivo vem. Cadê o azeite, né, para que a lâmpada permaneça acesa, né? Então, queridos, eu fico pensando, por que a gente às vezes faz isso, né? Deixa para depois. Por que a gente não dedica a nossa vida, né, a Deus como Ele quer que nós façamos, né? Jesus falou que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Então, nós temos que adorar ao Senhor. A nossa adoração é dedicada ao nosso Deus. Essa vida aqui é passageira. Ontem mesmo eu me lembro que eu tinha completado 65 anos. E eu, de repente, estava pensando que era 66. Aí eu falei assim, aí fui olhar direitinho, não, é 65. Aí ganhei um ano. Que nada. Hoje eu estou com 76. Passou como vento, né? Como diz o Salmo 90, né? Salmo 90, se eu não me engano, que diz que o tempo passa como um vento, né? Então, hoje a gente é criança, daqui a pouco é jovem, daqui a pouco está namorando, casando, né? E daqui a pouco a gente está começando a ficar com os cabelinhos brancos. Os meus começaram com menos de 40 anos, né? E daqui a pouco a gente está subindo para encontrar com Jesus, né? Precisamos estar com a lâmpada acesa para que a gente possa entrar pelas portas, né? Eu sempre digo que o céu é como se fosse uma antessala da vida eterna, né, com Deus. Primeiro a gente fica lá no céu, aqueles que têm a lâmpada acesa, né, esperando o momento da chamada geral, né? Aí quando Jesus, né, ele vem nas alturas, como diz lá em Tessalonicenses capítulo 4, né, 1 Tessalonicenses, diz que o Senhor vem nos ares, né, para buscar a sua igreja. E aí, a gente, quem já está no paraíso, ele vai retornar, receber o corpo de volta, né? E aqueles que estão vivos também estarão subindo junto com aqueles que estavam no paraíso. E aí terão seus corpos transformados para viver na vida eterna com Deus. É assim que será, né? Porque esse corpo meu aqui, ele não entra no céu. Vou receber um novo corpo e até mesmo um novo nome, né? Está dito lá em Tessalonicenses que vai ser numa pedrinha branca um novo nome e um novo corpo. Porque, se você lembra, Jesus, quando ressuscitou, os apóstolos estavam reunidos numa sala, né, com muito medo dos romanos, dos judeus, e de repente perguntaram por Jesus, e de repente Jesus atravessa a parede e chega junto deles, né? E assim será o nosso corpo vai ser um corpo aí sim, é liberdade total, não essa liberdade que o pessoal fala aí, mas a liberdade total vai ser essa, né? Quando a gente receber um novo corpo, está vivendo com o Senhor pela eternidade. Mas aí, eu fico pensando, por que as lâmpadas às vezes estão enfraquecidas, falta azeite, né? Eu estou vendo que nós aqui temos, né, toda a tecnologia, e o YouTube, né, e outros meios aí pela internet, né? E de repente ficar em casa é muito bom. Ficar em casa, estou lá tomando meu chazinho quente com esse frio e assistindo o presbítero Márcio pregar aqui, né? E eu lá, sentadinho, quentinho, com o meu casaco e com a touquinha por causa do frio na orelha, e assistindo pela internet. Mas, queridos, é isso que Deus quer para a gente, não. É claro que vai ter momentos que vai ter motivos realmente para você
ter que ficar em casa, né? Não poder vir à igreja. Mas Deus quer que você venha à igreja, porque aqui na igreja é o lugar da comunhão. E uma palavra sua, de repente, por mais inocente que seja, vai ajudar um irmão numa situação de dificuldade que ele possa estar, né? Então, eu tenho um exemplo muito interessante. Eu fui convidado para pregar numa igreja conhecida nossa, e eu fui em outra cidade, cheguei lá na igreja, tinha um outro pregador que ia pregar. Aí eu vi aquele negócio, eu fiquei muito aborrecido. Sabe esse negócio do nosso ego? Nós não temos muito pecado, queridos, para poder ser, né, tratados nessa vida. Eu fiquei, sabe, buzina da vida, porque alguém me convidou e convidaram outro para pregar. Que falta de organização, fiquei pensando, que falta de organização, né, desse pessoal e tal, ali chateado. Daqui a pouco eu olhei assim, de um outro lado, onde tinha as pessoas sentadas, e eu vi a hora que saiu um garoto pequenininho assim, deu a volta, eu acompanhei ele, com o olho, por curiosidade, eu estou vendo ele saindo. Aí ele chegou perto de mim, falou assim: pastor Abraão, eu fico muito alegre quando o Senhor vem aqui, eu gosto de ver o Senhor aqui entre nós. Rapaz, acabou na hora, o ego foi lá para o buraco, o meu aborrecimento foi para o beleléu, eu exultei, dei aleluias a Deus, né? Porque algo impressionante tinha acontecido na minha vida naquele momento. Então, de repente, queridos, estar em casa, bonitinho lá, tomando um chazinho quente, é muito bom, vendo pelo YouTube. Mas será que não tem um irmão que precisa de uma palavra sua, né? De repente você, sabe, só de abraçar, né, o irmão, como o pessoal fala assim, vamos abraçar o irmão e tal, né, aquele momento de confraternização, e será que naquele momento você não vai, né, dar uma palavra que vai fazer uma transformação, como aconteceu comigo, né, na vida de uma pessoa? Então, queridos, a gente não pode estar, sabe, deixando para depois, sabe, ficando assim com o nosso tempo, sabe, com prazer da vida, né, desse mundo. Nós temos que dedicar a nossa vida ao nosso Senhor. Você em casa é importante, né, com a sua esposa, né, no momento de oração, no momento de ler a palavra de Deus, né, é muito importante isso, mas tem o trabalho da igreja, que é importante também, né, e outros trabalhos, né, os irmãos ontem estiveram lá na vila, né, eu vi pela rede aí, que foram na vila para fazer evangelização. Isso é importante. De repente uma pessoa ali recebeu aquele papelzinho, fez assim, jogou no lixo, mas outro de repente leu e achou interessante, e o Espírito Santo, que é o que nos convence, não é a minha pregação. Outro dia eu brinquei, eu acho que foi com o Marcelo, né? Domingo, outra vez que eu preguei, domingo que vem quem vai pregar aqui é o Billy Graham, brincando com ele. Não foi, Marcelo? Então, o Billy Graham pregava maravilhosamente bem, né? Uma palavra muito eloquente, tudo, mas não é a minha palavra de pregador, né, que vai convencer ninguém, né, de que Jesus é o único caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, né? Mas é o Espírito Santo que vai te convencer, é o Espírito Santo, né? Tem aquela historinha que eu vou contar de novo. A Lenice fica brigando comigo, que de repente eu fico contando história repetidamente, né? Toda vez eu conto a mesma história, mas essa é muito boa, sabe? Tinha uma moça que queria que o pai dela fosse na igreja com ela. O pai dela não era crente, ela era
né? E aí ela vivia chamando o pai para ir na igreja com ela, e o pai sempre dizendo não, 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 não. E aí, um dia, vinha um pregador famoso, um Billy Graham da vida, para pregar na igreja. E ela falou: pai, domingo que vem uma pessoa importante aí e tal, vai pregar, não sei o quê, você não quer ir na igreja comigo? Aí ele, para surpresa dela, ele falou assim: ah, filha, você me chama tanto, né? Eu vou, dessa vez eu vou. E foram para a igreja. O pastor da igreja tinha viajado, folga dele e tal, mas vinha o famoso pregador, né? Aí as meninas, né, do coral lá, do louvor, começaram a cantar aquela história do começo, né, do culto a Deus, e aí o pregador não chegava. E foi passando, as meninas tiveram que esticar mais cânticos, né, porque o pregador não chegava. Então, de repente, eles recebem um telefonema, o pregador dizendo que o carro tinha enguiçado longe, não sei aonde, não ia dar para chegar. E aí ficou aquele tumulto no meio dos líderes da igreja, porque ninguém estava acostumado a pregar. Não é igual aqui, né? Aqui, graças a Deus, tem vários pregadores, né, usados, né, poderosamente pelo Senhor, mas nessa tal igreja não tinha, era só o pastor que pregava. E aí ficou aquele negócio, assim, você vai, você não vai, eu não vou, vai, até que eles decidiram lá, vai ser você, um diácono. E o diácono foi pregar, né? Sem nunca ter pregado. Aí ele abriu aqui em Números, no livro de Números, onde tem lá aquela genealogia toda, e aí ele ficou lendo que o pai que gerou fulano, que gerou cicrano, que não sei o quê, babá. Acabou de ler aquela genealogia toda, falou assim: agora vamos orar, a bênção do Senhor para todos, uma boa semana. O culto acabou. Aí a moça ficou, né, muito triste. Poxa, logo hoje que meu pai veio, que acontece um negócio desse. Aí estão voltando para casa, e o pai fala com ela assim: minha filha, aquele pessoal todo que aquele moço falou lá, todos eles são crentes, creem em Jesus? Aí ela falou assim: são sim, pai. Aí ele virou: então também eu quero. Quer dizer, quem atuou? Foi o diácono? Foi o Billy Graham? Quem foi que atuou? Foi o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é que faz a obra, queridos, e para que a intenção de Jesus é que todos sejam salvos, né? Mas nesse caso aqui, você vê, é 50% só, né? 50%, 5 vezes, né? O número, se a gente for, tem 10. Número 1 significa, usando um pouco de numerologia, o pastor Wilson que gosta, né? Número 1 significa o ser divino, né? É Deus, Deus único, um único Deus, né? Número 1. O número 0 é nada, é 0. Então, o número 10, por exemplo, é 1 ou 0, né? Então, é crer ou não crer, eis a questão, né? É 50% para lá, 50% para cá, né? Então, mas só 5, e o número 5 é o quê? É o meio, né? O equilíbrio, o lugar do equilíbrio, né? E nós temos que buscar equilíbrio na nossa vida, né? Quando a gente lê lá em Gálatas sobre o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, não sei o quê, termina com domínio próprio. Domínio próprio. Última palavra, domínio próprio. Equilíbrio, o mesmo que equilíbrio, né? E ainda termina dizendo: contra essas coisas não há lei, né? Não há lei. Então, queridos, nós temos que estar no grupo dos 50% que vão entrar com Jesus. Então, não fique, sabe, deixando para depois o seu momento de adoração, né, ao nosso Deus. Você precisa adorar o seu Deus, o nosso Deus, 100% do tempo, às 24 horas, né, do tempo, né, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar, né? E até mesmo quando você vai dormir,
antes de dormir, ore a Deus para que os seus sonhos, seus sonhos também sejam sonhos, né, que não vão trazer, né, nenhuma angústia, seja um sonho onde de repente o inimigo queira entrar para fazer o que ele quer, né, que nos desviar da presença de Deus. Então, até dormindo, né, nós temos que estar com a nossa vida guardada em Deus, né, guardada no Senhor, né? E quando eu olho, então, para essa mensagem de Jesus, das 10 virgens, eu vejo mais alguma coisa aqui, né? Mais um recado para nós, é que essas noivas, elas estavam o quê? Esperando o noivo, estavam esperando pelo noivo, né? Elas não sabiam a hora que ele vinha, ele estava se demorando, segundo aqui a mensagem, né? Estava se demorando, quer dizer, elas estavam se preparadas, mas o noivo não vinha, e de repente anuncia, o noivo está chegando, né? Foi quando as 5 nécias tiveram a dificuldade que tiveram, né? E aí eu fico, então, imaginando o que nós temos que fazer, né? O que eu preciso fazer para estar com as minhas lâmpadas abastecidas, o azeite de Deus esteja na minha vida, né? E o que eu preciso fazer? A palavra de Deus, ela traz para nós tudo que precisamos. O azeite de Deus está aqui, queridos, consta da palavra de Deus. Quando eu vejo Jesus lá no Monte, né, das Oliveiras, pregando, né, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, né, desse mesmo evangelista, ele falando, né, das palavras de Jesus falando sobre as bem-aventuranças, né? Aí eu até estava vendo aqui no capítulo 7 algumas coisas importantes para a gente estar assim, recebendo como o azeite que vem para a nossa vida, sabe? Nos alertando de como obter o azeite, né? Então, no capítulo 7 de Mateus, eu leio assim: não julgueis para que não sejais julgados, logo no primeiro versículo, não julgueis para que não sejamos julgados. Será que nós temos essa consciência? Ou será que a gente vive julgando os outros, né? Ah, o irmão tal, não sei o quê, né? Olha o irmão tal, olha o jeito dele, olha só o testemunho dele, olha o que ele fez. Queridos, não julgue. Isso aqui é uma forma da gente caminhar, né? Porque as noivas tinham que ir ao encontro de Jesus, elas tinham que caminhar com a lâmpada acesa, né? Então, caminhar significa isso, a nossa vida aqui. E aí tem muitas recomendações de Deus para nós na palavra dele. E eu citei aqui o Sermão do Monte, mas tem vários momentos, né? E várias outras parábolas, inclusive, né? Que Jesus fala também na palavra dele, que nos faz ser abastecidos do azeite que a gente precisa para a nossa lâmpada estar acesa, né? Então, julgar, por exemplo, é um problema sério. Será que eu tenho julgado o meu irmão? Ou eu olho para mim e tenho que julgar a mim mesmo, né? Eu tenho que julgar a mim mesmo, fazer uma autoconsciência, uma autoanálise, né, da minha vida como cristão. Será que o que eu tenho feito é do agrado de Deus? Se eu tenho agradado a Deus, o azeite vai sendo colocado na minha vida. E se eu não tenho, né? E aí? Precisamos ter essa consciência, é o caminhar em direção ao noivo, né? E se a gente for mais à frente, diz assim: pois com o crédito com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também.
porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho, né? Então, precisamos fazer essa análise sobre a nossa própria vida, queridos. Não é ficar julgando o nosso irmão, não. Se você sentir que o irmão está fazendo alguma coisa que não é legal, chega nele e dá uma palavra de Deus para ele, ajuda ele, né? Esse momento de comunhão ele é importante para isso, mesmo que você não sabe do que está acontecendo às vezes com ele, mas de repente ele está pisando na bola e você nem sabe, mas você não vai julgar, você não vai procurar saber da vida do seu irmão para poder ficar criticando, mas você tem que ministrar palavras que edifiquem a vida, né? Então, é isso que ele nos ensina. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro dos teus olhos, né? A trave, né? Que está nos teus olhos. Então, a gente às vezes faz isso. Ou como dirás, aí ele continua dizendo aqui no capítulo 7 o seguinte: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães, uma outra recomendação importante, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos dilacerem, né? Então, isso aqui é uma questão de discernimento, né? A gente deve pregar o Evangelho, e tem até uma recomendação a tempo e fora de tempo, mas às vezes tem gente que você vê que ele recebe a palavra que você, ele ouve a palavra que você ministra na vida dele, mas ele funciona ao contrário e às vezes até te critica, né? E aí você não vai ter que ficar insistindo, né? Jesus nunca insistiu com ninguém, né? Ele disse para as noivas: vou chegar, não sei a hora, mas ele não falou assim: vocês são obrigadas a terem os vossos archotes, né? As vossas lâmpadas abastecidas. Ele não falou isso, não. Ele era uma necessidade das noivas, né? As noivas, nós sabemos disso, nós temos que estar com nossas lâmpadas acesas. Aí ele não vai te obrigar a colocar azeite na lâmpada, não, você que tem que trabalhar nesse sentido, né? A salvação vem de Jesus, ele dá o primeiro passo, mas os outros passos nós temos que dar, né? É como a santificação, como diz a palavra, ele coloca, né, santidade na nossa vida, mas nós temos que lutar e buscar ser santo, buscar a santidade na nossa vida, né? É uma situação que depende de nós também, não é só cair do céu, não é só deixar o maná cair, não, você tem que atravessar o deserto, né? Tem que caminhar, né? O maná vai cair, mas você tem que caminhar, né? Porque senão o maná não vem, né? Ele já ministrou a primeira remessa na nossa vida, né? Por isso que você está aqui hoje. Você está aqui hoje, querido, porque Deus lançou azeite na sua vida, sabe? Você não está aqui porque foi uma decisão unilateral sua, não. Agora eu vou ser crente. Não é assim, não. Você leu a palavra de Deus, mas tem muitos que leem e o azeite não entra, né? Tem muitos que leem. Eu tenho visto na internet pessoas citarem a Bíblia, mas aí você vê nos exemplos dela que ela não tem nada de crente em Jesus, sabe? E engana os crentes até, em alguns políticos por aí, que falam que é crente, que é isso, que é aquilo, aí os crentes, aleluia, vou votar nele. Que nada, olha a vida do cara, olha o palavreado dele, olha os exemplos que ele dá, né? Não se engane, não. Não lance pérola aos porcos, não, querido. Nós temos que também ser prudentes nessa área, né? A gente tem que saber onde a gente está pisando,
né? Então, essa palavra aqui do Senhor, né, para nós. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, né? A gente tem que ter, né, sempre esse lado da doação, né? Da doação da nossa vida, né? Do nosso amor, da palavra para as pessoas, né? A gente tem que ter um coração aberto para as pessoas, né? E estar sempre pregando a palavra nas oportunidades que tem, né? E a gente dá o exemplo de vida nosso, né? Teve um presidente dos Estados Unidos uma vez que falou que, ele falou uma palavra interessante, que o nosso comportamento fala mais alto que as nossas palavras, às vezes, né? Então, às vezes, a pessoa fala um negócio e vive outra, né? Então, a gente tem que viver aquilo que a gente prega, né? Não adianta nada eu estar aqui falando das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 nécias, e depois você sai lá na rua e alguém fala, ih, aquele cara ali é pastor? Ele é crente, né? Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi um montão de vezes, sabe? E quando a pessoa vem e fala isso com você, inclusive é como se estivesse dizendo assim, ó, esse negócio de ser crente não vale nada, né? Esse ser crente, olha só o que é o crente, né? Então, a nossa vida tem que ser uma vida pautada na palavra de Deus, né? Para que a gente, naquele dia que o noivo vem ao nosso encontro, né? A gente está indo ao encontro dele também, a gente possa encontrar ele de braços abertos, né? Nos aguardando, né? Até mesmo em momentos de grande dificuldade da nossa vida, né? Eu me lembro de um apóstolo, ele não era apóstolo, ele era diácono. Ele foi apedrejado, né? E porque os romanos lá, os judeus, né, não concordavam com a questão do Messias, né? Estão esperando até hoje, e apedrejaram o coitado. Mas ele estava sendo apedrejado, Paulo estava lá assistindo, né? A palavra mostra aí, e ele estava indo em direção a Jesus, e vendo Jesus de braços abertos, aguardando. As pedradas estavam batendo no corpo, mas não estava atingindo, né, o seu ser verdadeiro, né? Nós somos seres duplos. Nós não somos esse corpo, nós não somos essa mente brilhante, né? Que de repente hoje a Lenice me chamou para ver umas meninas e uns meninos pequenininhos que estavam num programa de televisão respondendo resultados de matemática, assim, um negócio fora de série. E eu para responder aquilo que as meninas estavam respondendo lá de cabeça assim, eu teria que fazer a continha aqui, né, somando o total, mas eles respondendo assim, somando um negócio assim, aqueles vários números de várias medições lá, assim de cabeça. Então, a gente às vezes tem uma mente, um corpo, né, bonito. Vocês me acham bonito? Pois é, não, né? Pois é, eu também não. Eu certa vez eu fui fazer um curso em São Paulo, que eu trabalhava numa área de treinamento pessoal, e eu fui fazer um curso sobre utilização de videocassete no treinamento. Os mais novos não sabem nem o que é isso, videocassete, né? Isso é coisa do passado, mas no meu tempo era coisa que estava aparecendo. Aí eu fui lá fazer o curso. E durante o curso lá, chegou um momento que o instrutor lá, ele filmou a gente, né, os alunos, e passou na televisão lá, no vídeo lá, a nossa imagem, conversando, um conversando com o outro no momento de intervalo.
Aí eu olhei assim, falei assim, ué, aquele lá sou eu? Mas se fez assim lá longe. É a primeira vez que eu me vi em 3 dimensões, porque eu estava acostumado a olhar no espelho, né? Aí eu olhava no espelho e me achava um galã, bonitão, cabelinho, não sei o quê. Aí quando eu me vi em 3 dimensões, baixinho, né? Cabeça assim, não sei, assado, falei, baixa a tua bola, cara. Né? Então, às vezes o nosso corpo nos engana. O importante é o que Deus colocou na nossa vida como semelhança dele. Deus, quando fez o homem, fez do pó da terra. Hoje eu estava lendo um texto, não foi da Bíblia, que diz o seguinte, que Deus nos fez como pó da terra, né, com o pó da terra, e, portanto, a cor da nossa pele original é marrom. A nossa cor é marrom, mas em função de algumas químicas lá, às vezes você que entra, né, naquela composição, uns vão para mais branco, outros para mais negros, né, e assim é formado, né, a nossa vida, né? Então tem toda uma química na jogada, mas a nossa cor original é marrom. Nós somos marronzinhos, porque nós somos feitos do pó da terra. Mas Deus colocou em nós a semelhança dele. Qual é a semelhança dele, né? São os sentimentos, né? As nossas emoções, né? Através dos sentimentos, das emoções, que a gente vai crer em Deus. Se a gente for crer em Deus pela lógica, a gente não consegue chegar em Deus. A gente não consegue. A gente acha um absurdo. Por isso que tem uns ateus aí que ficam, né, falando o que falam. Porque o lado de semelhança com Deus não foi ativado ainda. Por isso que Jesus falou, né, que Deus procura adoradores que adorem espírito e verdade. Porque é através do nosso espírito, do nosso sentimento, das nossas emoções, que a gente chega em Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E a fé, ela não é justificada em termos lógicos, embora Deus seja o mais lógico dos lógicos, né? Tudo que existe tem uma lógica perfeita, né? Deus fez tudo perfeito, né? E eu estava lendo um texto sobre a composição do nosso ser, desde do crânio até lá nos pés. É uma coisa incrível, como tudo funciona, sabe, numa engrenagem assim, algo tremendo, né? O homem não sabe nem metade do que ocorre no ser humano, né? E mesmo assim já consegue fazer tantas proezas aí no campo da medicina, né? Mas falta muito conhecimento e está longe, né? Porque Deus faz tudo lógico. Uma folha que você pegue de uma árvore qualquer, aquilo ali tem uma lógica espetacular naquela ramificação, né? Mas a fé não vem pela lógica, a fé vem por aquilo que é igual a Deus, né? Nós temos que buscar essa semelhança, sabe? Ativar essa semelhança de Deus na nossa vida. Nós precisamos ativar isso, queridos, né? Porque é maravilhoso. Jesus falou assim: eu sou um com o Pai, quero que vocês sejam um comigo, né? Então nós temos que buscar isso a todo instante, porque é tremendo, é tremendo. Eu estou muito longe disso, mas eu quero chegar, né? E eu tenho que buscar, né? Buscar. Como que eu busco? Aprendendo do próprio Deus, né? Daquilo que Ele tem para mim e para você, né? Para que a gente possa, naquele dia, né? Naquele dia que só Deus sabe, o próprio Jesus, estando aqui na terra como ser humano, o lado humano dele, dizia: só quem sabe é Deus, ninguém mais sabe, nem eu, né? É claro que o lado espiritual dele, de Deus, né? Porque ele também era uma dupla, um só ser, né? Ele era homem e era Deus, né? Mas ele trabalhou aqui nesse mundo como homem, por causa disso que ele pôde pagar o pecado de todos nós
na vida dele, né? Naquele sofrimento total. Então, queridos, para que a gente possa estar assim, ser contados, né, como os 50% que vai entrar na presença de Deus, nós precisamos buscá-lo, buscar, sabe, com a nossa alma aberta, né, buscando a Deus, falando com Ele. Não espera Ele falar com você do jeito que você acha que Ele fala, não. Ele fala, às vezes, através de um vento, né? Elias estava lá naquela caverna, né? E ele estava esperando, né, Deus falar com ele, com medo da Jezabel, não sei o quê. Aí veio um tufão. Deus não estava no tufão. E às vezes Deus aparece em tufão, sim. Né? Moisés chegou lá no monte Horebe, né? E Deus, né, quando deu a tábua da lei para ele, né, foi um momento de muito barulho, né? Mas Deus às vezes não está no tufão, nem no vento mais brando, às vezes Ele está num ventinho leve, num simples, né, mexer da sombra. Quando eu estou lá em Cabo Frio, lá a gente escuta, nesse mês de maio, junho, julho, a gente escuta o barulho do vento à noite, que está mais silêncio, né? Aí fica aquele barulho, né? O vento. Aí, mas aqui em Volta Redonda, eu fico buscando um vento, de vez em quando a árvore dá uma mexida lá, aleluia, tem vento, tem oxigênio, né? Mas é assim, queridos. Então Deus fala com a gente, assim, de surpresa para a gente, muitas vezes, né? Deus fala para a gente, e na palavra dele. Se quer ouvir Deus falar, busca na palavra dele, você vai ouvir Ele falar com você, né? E Ele tem muita coisa para falar para nós, querida, né? Muita coisa. As parábolas de Jesus são algo tremendo. O Sermão do Monte, toda a palavra, né? E mesmo do Antigo Testamento, né? Tem muitos momentos que Deus fala com a gente, né? Tem um momento que ele fala lá no Antigo Testamento, né? Tem um momento que ele fala nos profetas também, no Apocalipse. Ele fala com a gente todo momento. Precisamos estar com nossos ouvidos espirituais, né, abertos para ouvir a voz de Deus e não ficarmos para o lado de fora quando o noivo vier. Amém? Então, essa palavra que eu queria deixar com os irmãos. Eu sei que você vai extrair muito mais ensinamentos para a sua vida nessa parábola, na parábola das 10 virgens e em todas as outras, toda a palavra de Deus, né, que Ele tem para nós, para você, para mim, né? E a cada dia a gente vai, né, buscando essa perfeição que Deus quer da nossa vida. Amém? Vamos orar? Tem alguém visitando? Não, né? Não. Então, todos aqui, todos já foram batizados. Tem um visitante. Lá no meu tempo, lá de garoto, lá a gente cantava assim: visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer, Jesus está te dizendo que Ele quer você. Não é bem assim não, mas terminou assim. Então, Jesus está feliz com a tua presença aqui, né? Os irmãos aí que são teus conhecidos, seus amigos, parentes, que o Senhor, o Espírito Santo que vai falar no teu coração. Não é a minha palavra não, é o Espírito Santo que vai falar no teu coração, né? Não sei se você já é de alguma igreja, já é? Já é, né? Então, aleluia. Então, queridos, vamos orar e assim a gente vai caminhando, né, para nossos lares, para mais uma noite, depois uma nova semana, né, que já começou esse dia, né, domingo, que devia ser primeira-feira, né? Primeira-feira. Amanhã é segunda-feira, hoje é primeira-feira, mas é dia de descanso. Jesus fez tudo que tinha que se fazer, né, em 7 dias, em 6 dias, no 7º ele descansou. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, pela tua palavra, que é viva, eficaz, que transforma, que fala aos nossos corações, que mexe com o nosso ser, com a nossa alma, e eu quero sempre ser, ó Deus,
trabalhado pela Tua Palavra, que a Tua Palavra possa fazer ondas na minha vida e que aquilo tudo que ainda falta, ó Deus, para ser trabalhado, que o Teu Espírito Santo possa estar, ó Deus, mexendo, cutucando mesmo naqueles pontos sensíveis que precisa ser mexido, que o Senhor possa, ó Deus, assim atingir a vida dos nossos irmãos, dos parentes, e que a palavra do Senhor possa ter guarida em nossos corações, para que possamos ser um escolhido do Senhor, estar entre os 50% que vão entrar pelas portas. Muito obrigado, nós te adoramos no nome de Jesus. Amém?